vez espero que o café tenha sido bom e que estejam cheios de energia para a mesa que segue, porque está na ordem do dia. Vamos falar de descentralização de competências na saúde. E para moderar esta mesa, ninguém melhor do que uma pessoa há muitos anos ligada a esta área, Dulce Alzedas. Podem vê-la na... Eu agora ia brincar com ela, mas é melhor não brincar, porque senão ela fica zangada. Na SIC, não é? Noutro sítio diferente da SIC. Podem vê-la todos os dias, sempre que há assuntos importantes de saúde, a Dulce está lá. Bem-vinda, Dulce, e não vou dizer mais nada, que ela disse já chega, não quero que eu diga mais nada. Com a Dulce eu não vou apresentar, porque isso cabe à moderadora, mas vou chamá-los já para a mesa, o Dr. João Fortes, o Dr. Alexandre Tomás, o professor Alexandre Tomás e o professor Carlos Pinto de Sá. Uma salva de palmas para eles. Pode, à vontade. Olá, bom dia então a todos. Muito obrigada por este convite. Vai ser de certo para mim um prazer debater este tema com estes senhores, que é um tema de facto, como disse a Marina, que estava na ordem do dia. Elas, enfim, enumerou o nome deles. Eu vou dar-vos, provavelmente já os conhecem, mas eu vou dar-vos mais algumas indicações sobre quem são estas pessoas que estão aqui ao pé de mim e com as quais nós vamos debater no próxima hora a descentralização das competências na saúde. Ora bem, tenho exatamente aqui ao meu lado o Dr. João Fortes, Presidente da Câmara Municipal de Mourão e vogal do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Depois tenho o Dr. Alexandre Tomás, Diretor Executivo do Agrupamento Centros de Saúde de Almeida Seixal, e o Dr. Carlos Pinto Sá, Presidente da Câmara Municipal de Évora. São, de facto, estas as pessoas que estão mais perto dos cidadãos, são elas que vão ter que gerir novas competências relacionadas com as necessidades dos cidadãos, neste caso dos seus fregueses, mas temos também aqui os cuidados primários, os cuidados... enfim, o apoio às populações e a prestação de cuidados, e é exatamente por si que eu vou perguntar. Esta descentralização vai-vos obrigar a uma nova negociação, neste caso concreto, com as autarquias. Pode. 8 minutos, doutor, senão... Bom dia a todos. Naturalmente que vai exigir um conjunto de responsabilidades acrescidas, mas gostaria de cumprimentar a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar, na pessoa da professora Ana Escoval, que é um gosto sempre revê-la. Muito obrigado, porque sabe que é uma das minhas referências profissionais e, portanto, olha, num determinado momento as nossas vidas cruzámos e ficámos para a vida. Muito obrigado. Dulce Alzedas, um cumprimento também. Esteja à vontade para me sinalizar quando tiver que abreviar, e também dizer que é um privilégio, e penso que é uma responsabilidade também da Associação, promovermos e permita-me, Dulce, a formação dos nossos jornalistas, e é importante termos pessoas especializadas na área da saúde, e obrigado também pelo trabalho que faz, aos colegas de painel, enfim, que já tivemos ali trocar algumas ideias. Vamos lá agora às provocações positivas, ok? Eu gostaria que pusessem a apresentação, se pudessem, por favor, mas ainda no repto do que Dulce sinalizou. Claro que a descentralização exige um conjunto de novas competências nos vários parceiros, mas eu devo dizer que há um histórico no país desta proximidade. E como também comentávamos ali, é um histórico de proximidade local, de resolução do problema das pessoas, e muitas vezes ficamos mais influenciados pela espuma da discussão política nacional, porque do ponto de vista local, a experiência que genericamente os agrupamentos de centros de saúde, e estou a ver aqui alguns colegas meus que também cumprimento, da RS Reboival do Tejo, é que a relação com os municípios tem sido de facto muito positiva. Aguardando que a apresentação possa entrar, porque sobretudo a gestão do tempo deste lado será mais fácil se tiver a sistematização das ideias. Tinha 2 slides introdutórios que era sobre o acesso à Almada Seixal, e o primeiro, se me permite, é que ontem foi aqui apresentado o projeto da Via Verde de Saúde, e muito obrigado por receber a menção honrosa. De facto é um projeto muito interessante, e gostaria de agradecer aos profissionais que lideram essa resposta e a todos os que colaboram. Era a primeira nota, digamos, do slide que estava para ser apresentado. E o segundo, que eu tenho esperança que possa partilhar convosco, é o resultado objetivo daquilo que foi um trabalho de parceria da saúde com os municípios no que diz respeito à pandemia. Se eu tiver que carregar em algum slide, ok. E agora será o verde, imagino eu. E como dizia, para a gestão do tempo, a minha mensagem final está ali à esquerda, que é a importância de nós virmos a constituir, a criar e a desenvolver
equipas multissetoriais de intervenção comunitária. Portanto, se o meu tempo se esgotar, a mensagem principal é a criação deste tipo de equipas, vou tentar partilhar depois convosco. Aqui o projeto Via Verde, que ontem foi aqui apresentado e ganhou o prémio, a menção honrosa, muito obrigado. E esta é a evidência do resultado que já foi feito em parceria com os municípios. O Acesso Almada Seixal tem, números redondos, 364 mil utentes inscritos, são mais do que os residentes, somos cerca de 845 profissionais e até setembro deste ano, portanto, antes de iniciar o contexto de vacinação sazonal, tínhamos feito mais de 750 mil inoculações. Para termos um número de grandeza, no Acesso Almada Seixal, no contexto pré-pandemia, nós fazíamos cerca de 30 mil inoculações de gripe. Portanto, 750 mil. Os dados são uma série de novembro de 2020 a maio de 2022. O que temos aqui a ver são o número de novos casos de Covid. O que temos aqui nesta cor, neste tom mais amarelado, são os atendimentos nas áreas dedicadas aos doentes Covid, e há ali uma relação com algum tempo de delay. Aqui o que estamos a ver foi a mortalidade associada à Covid, e podemos ver... Tem apontador? O que podemos ver é que aqui em janeiro, fevereiro de 2021, houve um pico de novos casos e a mortalidade acompanhou, mas depois, em 2022, esse pico de novos casos não foi acompanhado pela mortalidade. E porquê? Óbvio, esta linha taxa de vacinação. Portanto, a evidência nacional nós conhecemos, mas estes são os resultados que aconteceram ao Almada Seixal, e sobre a Almada Seixal é só esta intervenção. O que é que gostaria de partilhar convosco? Primeiro, que esta lógica que está a acontecer hoje no país, e eu disse há pouco que me parece ser um ponto sem retorno, é uma tendência de evolução. Isto corresponde também ao que está definido pelas Nações Unidas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e tem dos 17 objetivos definidos, o 17º são as parcerias, e que naturalmente teremos os vários parceiros, e o terceiro é o da saúde. Depois é dizer que o sistema de saúde tem evoluído, se quisermos fazer uma análise muito sucinta, com o próprio conceito de saúde. Enquanto saúde era dicotómico com doença, o sistema apostava na criação de hospitais. Quando o conceito de saúde é sobretudo o completo bem-estar, é sobretudo a promoção de saúde dos centros de saúde, e hoje, quando falamos de saúde como equilíbrio, nós estamos a pensar sobretudo em ações intersetoriais. E, portanto, é daqui que decorre também esta muito maior proximidade da saúde com os vários setores de atividade. Bem, também parece que chamamos nomes diferentes às pessoas. Quem vai ao hospital parece que é o doente, quem vai aos centros de saúde parece que é o utente, mas temos uma perspectiva mais de cidadão, de família, mas também temos intencionalidades diferentes, provavelmente sem querer segmentar, mas o hospital está muito mais centrado em diagnosticar, tratar, cuidar, os cuidados de saúde primários eventualmente promover e monitorizar, mas na saúde como equilíbrio e na perspectiva intersetorial, nós estamos tudo preocupados em capacitar e promover a autonomia das pessoas. Como estamos, 3 níveis de cuidados primários, hospital e cuidados continuados, a importância do atual contexto de cada vez melhor acesso, melhor qualidade, e eu diria diferentes formas de financiamento, mas não é hoje o tema da minha parte. Outra questão importante da nossa perspectiva é a demografia. Este é o trabalho que foi coordenado pelo professor Vila Verde Cabral em 2020, foi replicado em 2010. É o perfil dos utentes do sistema de saúde português, independentemente de ser público ou privado. Tem pequenas variações, mas reparem que, sobretudo mulheres, pessoas com mais de 50 anos e, enfim, com um perfil social económico com muito potencial de crescimento. É esta a população a quem nós nos dirigimos. Sabemos que todos aumenta a esperança média de vida à nascença em Portugal, mas uma característica diferente de Portugal e a Europa é que nós temos muito mais pessoas com mais de 65 anos a viverem sozinhas. E os dados recentes do INE, cerca de 1 milhão de pessoas, e isto coloca uma pressão substantiva no funcionamento do sistema. Receitas e outros factos, naturalmente receitas crescentes. Nesta série de 2014 para 2021, o Orçamento do Estado, digamos, a receita do Orçamento do Serviço da Saúde foi crescente, naturalmente 94% da origem do Orçamento do Estado, mas também não somos indiferentes ao que está a acontecer na sociedade. Nós vimos aqui um pequeno flash, e não foi a Dulce que sugeriu, mas enfim, aqui uma coincidência feliz. Enfim, abril de 2015, saúde, setor privado em forte crescimento nos últimos 10 anos, mas público continua a dominar. 2015. 2022, aqui a única coincidência é o mês de abril, a hospitalização privada supera a atividade que tinha antes da pandemia. Portanto, há aqui também uma tendência de evolução no próprio sistema, que nós vamos conhecendo, e portanto a pressão não é só municípios, eu estou a dizer pressão positiva, é outros setores, setor social, privado também no contexto da saúde. Bom, construção do futuro, e ficam aqui as propostas. Desafio 1, diria eu. Nós temos que nos aproximar, os vários parceiros, de conceitos, recursos e que prioridades. E reparem que os termos podem não ser exatamente estes, mas na saúde nós temos, do ponto de vista local, os planos locais de saúde. Há planos regionais e planos nacionais. Mas se olharmos genericamente para um município, deverá ter ou irá ter
um plano municipal de saúde. Naturalmente podem ter outras designações. Mas se olharmos para a área da segurança social, tem também um plano de desenvolvimento social. Mas a população não é a mesma? O contexto não é o mesmo? Portanto, nós vamos ter que acertar conceitos, vamos ter que, sobretudo, identificar recursos e vamos ter que, sobretudo, também, permitam, estabelecer um conjunto de prioridades e prioridades que sejam comuns aos vários parceiros. Desafio 2. Parceiros, tempos e pessoas. Nos parceiros, eu diria o conhecer e confiar. Naturalmente que qualquer diretor executivo, qualquer presidente de uma ARS, qualquer presidente do município, se não conhecer o seu parceiro e se esse conhecimento não trouxer confiança nessa relação, vai ser mais difícil, independentemente do diploma legal que tivemos a abordar. Por outro lado, em relação aos tempos, ali a provocação, nomeações versus eleições, impacta também em tempos diferentes. E todos nós sabemos que a perspectiva da nomeação ou a perspectiva da eleição gera um conjunto de tempos e de medidas e de prioridades também diferentes. E nesta lógica de maior proximidade vamos ter que gerir estes tempos. Falávamos há pouco, se calhar depois no debate, se faz ou não faz sentido ter cuidados do primário, centros de saúde abertos até mais tempo, num período alargado de horário, quando eventualmente isso não responde à procura do contexto hospitalar. Mas também pessoas. E vamos ter que ser nós, cada um de nós, vamos ter que ser nós portugueses a fazer este processo de aproximação e de maior trabalho conjunto. Portanto, desafio 2, parceiros, pessoas e tempos. Desafio 3, as câmaras, o Serviço Nacional de Saúde e a comunidade. Sem um sentido provocatório. Enfim, os municípios, talvez por mares nunca antes navegados, okay? Apesar de termos já alguma experiência de transferência de algumas competências do Estado Central. No caso do Serviço Nacional de Saúde, permitam dogmas políticas e a gestão, e que não pode estar desinserido daquilo que é a gestão da administração pública, e temos hoje algumas dificuldades muito substantivas de gerir unidades de saúde, porque temos um conjunto de regras do funcionamento da administração pública que dificulta a agilidade ao momento, e naturalmente do ponto de vista da comunidade, uma maior literacia, que não estou só a falar em literacia em saúde específica, de saber mais sobre saúde, é a literacia de utilização dos serviços de saúde, que é um aspecto que nos parece cada vez mais importante e naturalmente trazer à participação. Eu penso que estou quase dentro do tempo e, portanto, como disse no primeiro slide, tendo em conta estas 3 características de conceitos, recursos, prioridades. Parceiros, tempos, pessoas e câmaras, Serviço Nacional de Saúde e comunidade, a perspectiva a partilhar convosco é que nós vamos ter que criar cada vez mais equipas multissetoriais de intervenção comunitária e só uma nota a dizer que não são só equipas monoprofissionais, nem multiprofissionais, nem multidisciplinares, são multissetoriais. Eu posso ter na mesma mesa 5 nutricionistas, que são todos nutricionistas do ponto de vista da sua área profissional, mas cada um deles vem de um setor. Dos cuidados primários, do hospital, do município, do IPSS, e cada um deles traz consigo, para além da sua visão e das suas competências, traz também o conhecimento e os recursos da sua organização. E a ideia destas equipas multissetoriais de intervenção comunitária é que também são finitas no tempo. Temos um problema de saúde identificado, temos uma intervenção que vai ser calendarizada. E constituem-se essas equipas, têm a sua intervenção, monitoriza, avalia, eventualmente problema resolvido ou mitigado, a equipa dilui-se nas suas organizações e voltamos à mesma atividade. Obrigado a todos. Muito obrigada, Dr. Alexandre. E eu agora passava aqui uma espécie de um repto a estes 2 senhores que aqui estão. Com esta transferência de competências e tendo em conta uma coisa que eu ouvi aqui o Dr. Alexandre dizer, que é as dificuldades que atualmente ainda existem na forma ferrugenta e embaraçada e muito pouco ágil, diria eu, muito burocrática, que o sistema tem, ou que o sistema pode usar por causa da burocracia do Estado e das formas de gestão, esta alteração de competências, transferência de competências para vocês, pode alterar tudo isto e tornar as coisas muito mais ágeis, ou não? Ora, antes de mais, bom dia a todos. Agradecer àqueles que estão a assistir aqui presencialmente, àqueles que estão a assistir em casa, aos oradores, à moderadora, e dizer-vos que não seria eu neste painel, seria o meu colega Ribau Esteves, mas por incompatibilidade de agenda pediam-me que o substituísse. Sou o que estou há menos tempo em funções, estou no primeiro mandato, portanto, se cometer aqui algum disparate, que julgo que não, pela vivência que tenho tido na Associação Nacional de Municípios, está aqui o colega Pinto Sá, que me irá certamente corrigir, e não deixa de ser interessante porque vimos os dois, foi coincidência, vimos os dois do mesmo distrito, eu um dos concelhos mais pequenos do país, Mourão,
o meu colega aqui do lado da capital do distrito, mas vivemos os dois no distrito de Évora, com as dificuldades a nível de saúde que nós bem reconhecemos. Tendo em conta a questão que me foi endereçada, eu queria apenas fazer aqui um preâmbulo. Eu assumi funções em 2021, ainda que fosse deputado municipal, portanto fui acompanhando à rama este assunto. Esta foi, por parte do Governo, inclusive é do PSD, partido que eu represento, aquilo que se considerava a grande reforma do Estado. Aqui neste binómio talvez eu tenha uma perspectiva diferente do meu colega. Eu acredito que o princípio gerador da política de descentralização e, quiçá no futuro, de regionalização é, a meu ver, com os devidos recursos, positiva, porque nos vai garantir uma maior autonomização, mas isso desde o início que foi posto em causa pelo subfinanciamento crónico que era transferido para as câmaras, fazendo com que tivéssemos que assumir nós esse déficit. São câmaras, infelizmente, muito frágeis. Mas essa questão já está ultrapassada. Essa questão está mais ou menos ultrapassada e era isso que eu queria dar nota porque julgo que é importante. Resumindo, e dou-lhe um exemplo concreto que eu acho que se podem rever nele. Sim, nós, autarquias, somos sem dúvida mais ágeis a resolver os problemas. E gostei da citação por mares nunca dantes navegados, porque se há algo que nos caracteriza enquanto autarcas, e isso já foi provado recentemente pela pandemia, sobrepusemos-nos ao Estado, assumimos questões que eram da parte da tutela com as próprias despesas, sendo que infelizmente até nem seremos ressarcidos por aquilo que já ouvimos. A questão é que sim, eu dou-vos um exemplo claro, no centro de saúde, ainda antes da descentralização, já era a Câmara Municipal que os assistentes operacionais ou a coordenadora iam bater para mudar uma lâmpada, para cortar a erva, para cortar a rama da árvore. Isto já acontecia. Porquê? Porque se sabia que se explotasse um processo interno dentro do organismo desconcentrado do Estado, nomeadamente a ARS, iria levar mais tempo para substituir uma lâmpada. Portanto, não está aqui em causa a capacidade dos autarcas assumirem estas competências. Convém, no entanto, salientar, para aqueles que não estão tão informados, que estas não são competências que nos garantam uma autonomização a nível de políticas de saúde. Nós estamos limitados única e exclusivamente à gestão das infraestruturas, do equipamento, dos assistentes operacionais, do carro, etc. Portanto, não também temos... tem aí uma outra parte que também é importante, que é o chamado apoio logístico, que acaba por vos dar, diria eu, um pouco mais de competências do que a mera mudança de luzes, o cortar a relva, o pintar as paredes. Para já houve avanços significativos na negociação feita entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, o que nos permite, por exemplo, acautelar o alargamento dos horários dos centros de saúde. No entanto, e voltando um bocadinho atrás, municípios como o meu e certamente se calhar o de Évora não estão capacitados depois para assumir as horas extras destes funcionários. Sendo que Mourão padece de um problema crónico, infelizmente, e ali ainda é mais sentido. Estamos na raia, estamos na fronteira, estamos junto à Espanha, não temos médico de família, temos apenas prestadores de serviço, apenas garantimos apoio à população 3 dias da semana, algumas horas, numa população extremamente envelhecida, com falta de literacia a este nível, como calculam, esta descentralização irá colocar mais pressão sobre o autarca, porque não é fácil desmistificar a ideia que com a descentralização as competências a nível do Serviço de Saúde continuam ainda a ser do Estado Central e vai passar para o autarca. E isso é importante referir. Só para terminar e passar aqui a palavra, e depois vamos acalentar o debate, dizer-vos que eu julgo que foi precipitado em 2018 e o Governo, a determinada altura, foi irredutível num avanço significativo a título das negociações. Nós tínhamos encargos que não, ou seja, o município iria assumir encargos que o Governo, por exemplo, não previa, como o seguro de saúde, como o seguro dos funcionários, como a medicina no trabalho, como o seguro dos carros. Acontecia uma coisa disparatada, que era como é que nós íamos, enquanto município, habilitar os médicos a autorizá-los a fazer as deslocações nos carros próprios. Não estava estabelecida a nível legal esta questão. Como também não está estabelecida a nível legal, algo que eu comentava aqui, que tem a ver com os assistentes operacionais, quando estes fazem horas extra, e que isso acontece com frequência, é que o custo que é pago por hora extra aos profissionais da
saúde é diferente daquele que é pago aos assistentes operacionais dos municípios. Portanto, a nível legal também esta questão não está superada. No entanto, houve avanços significativos. Espero que não exista uma desresponsabilização do Estado Central, isso é muito importante. No meu caso particular, que aceitei o auto de transferência de competências em julho, posso dizer-vos que a coisa está a andar. Houve uma negociação dos valores das variáveis que influem na gestão do centro de saúde, nomeadamente dos arranjos exteriores, de eletricidade, da água, porque a primeira proposta que foi apresentada aos municípios vinha com indicadores de 2018. E foi também prometido aos municípios que, mediante as comissões de acompanhamento e as reuniões com as ARS e com a apresentação dos nossos relatórios financeiros, possamos depois fazer um ajuste dos valores derivado do Fundo de Centralização que estará no Orçamento de Estado. Agora, ainda há muito por fazer, há muito por trabalhar. A minha experiência com a ARS regional, neste caso Alentejo, foi positiva. O mesmo não aconteceu com outros colegas e isto também é uma nota digna. Deixa-me aproveitar essa sua dica e passar ali ao Presidente da Câmara de Évora. Ouviu agora aqui o seu colega autarca de Mourão falar nas relações com a ARS. Nós já sabemos, desde a semana passada, que de facto, tal como era já, enfim, esperado, as ARS tendem a desaparecer e as suas competências vão passar para a CCDR. Isso altera a vossa relação nesta passagem de competências também que vocês têm? Altera a vossa negociação ou não? Muito bom dia, antes de mais. Permita-me que saúde o convite que me foi feito pela Associação. Um cumprimento particular à professora Ana Escoval. Somos, enfim, velhos conhecidos. Velhos não. Agradecer naturalmente a simpatia, naturalmente, saudar naturalmente a nossa moderadora, saudar os meus colegas da mesa redonda e saudar todos aqueles que participam no Congresso e nos estão também a ouvir. Eu diria que não sei, vamos ver, porque isto são sempre grandes incógnitas que temos e às vezes isto tem muito a ver também com pessoas. Nós, enfim, como já foi dito, temos uma forma de tratar e de negociar com a ARS, que tem estado a funcionar. Vamos ver agora com esta passagem o que é que isto significa. Não sei se haverá alteração de pessoas, se não haverá, qual vai ser a situação. Portanto, vamos ter que esperar aqui um pouco para ver. Mas queria voltar aqui um pouco a algumas questões que foram colocadas. Eu julgo que a divergência que o meu colega aqui falou não tem tanto a ver na questão da descentralização, mas nos conceitos que temos aqui. Antes de mais, eu gostava de relembrar isto. Portugal é um dos países mais centralistas da Europa. Há muito tempo, tem a ver com a história própria do país. Também tem uma tradição municipalista muito forte, também é algo fundamental. Mas, de facto, aquilo que vemos, em termos estatísticos, é os países mais desenvolvidos são países regionalizados. São países que têm, digamos, níveis de descentralização muito significativos ao nível regional. E, portanto, o problema que aqui está não é estarmos contra a descentralização, é o que é que se está a chamar de descentralização, que nós entendemos que não é. Ou seja, nós somos pela descentralização. E, desde logo, a descentralização, na nossa opinião, significa criar o único nível político de governo que está previsto na Constituição e que não está implementado, apesar de existir, que são as CCDRs. As CCDRs são poder regional. As CCDRs têm poder para decidir, por exemplo, verbas dos fundos comunitários, milhões de euros e muitas outras questões. E vão ter agora ainda mais poderes. Bem, mas quem lá está para decidir não é eleito. É nomeado, responde a quem o nomeia, que é o Governo. E, portanto, naturalmente, aquilo que nós defendemos é que deve haver uma criação das regiões administrativas com a eleição dos órgãos pela população para que quem decide responda à população e possa, naturalmente, digamos, ter essa situação em primeiro lugar. Portanto, esta é uma primeira nota. Segunda nota, esta confusão, permita-me a expressão, entre descentralização e transferência de competências. Não são a mesma coisa. Bem, o que é que se entende, o que é que eu entendo por descentralização? Bem, descentralização pretende retirar poderes do poder central ou regional e transferi-los, neste caso, para os municípios. De uma forma de dizer, bem, vamos dar poder de decisão aos municípios. E foi isso que aconteceu neste caso não concreto? Foi. Não Pois o problema é exatamente esse. Não é isso que acontece. Mas há uma questão mais importante e mais grave, a meu ver, relativamente a esta matéria, que é esta. Bem, nós, quando estamos a transferir este tipo de competências, estamos a transferir competências que devem estar ao nível do município ou não. Porque temos aqui um problema, que na saúde é obviamente patente, de universalidade de direitos. Ou seja, o cidadão que mora em Mourão, em Évora
ou no norte ou no sul do país, têm o direito de ter os cuidados de saúde. A gente sabe que há diferenças, mas têm esse direito. E, portanto, a universalidade tem que ser garantida e não pode ficar na dependência de decisão de 308 municípios diferentes, em que uns terão mais poder para responder a problemas que lhes são colocados e outros têm menos poder. Não, enfim, acho que bastaria olhar para Lisboa ou para Mourão, por exemplo, para perceber que há aqui uma diferença muito significativa na resposta. Bem, portanto, este é o problema. Portanto, a descentralização implica transferência de poderes, implica autonomia política, implica autonomia financeira, ou seja, para termos competências, temos de ter recursos capazes de responder a essas competências e temos de ter, naturalmente, uma coisa que é fundamental, que é tem que melhorar o serviço prestado à população. Só tem sentido haver descentralização no sentido de se melhorar a prestação de cuidados à população. Doutor Carlos, deixe-me só, já lá vamos, tocou aí num assunto que eu gostava de muito ver debatido, mas disse agora uma coisa que eu gostava de passar aqui para o doutor Alexandre, que tem a ver com exatamente isso, a prestação universal de cuidados à população, os mesmos cuidados com a mesma qualidade de cuidados. Permita-me só uma questão, porque o meu colega abordou. Eu estou perfeitamente de acordo com a proposta que avançou. Porquê? Porque cada nível deve ter as suas funções próprias, as suas competências próprias. E há competências que têm que ser feitas, de facto, ao nível local. Essa era a questão. E, portanto, essa era a questão que eu estou a dizer. Colocar naquela proposta que faz, naquela proposta que faz das equipas multidisciplinares, qual seria o papel da autarquia? E quando nós falamos em autarquia, fala-se muito em Câmara, mas eu gostava também de colocar aqui a questão na Junta de Freguesia, naquela que está, de facto, muito mais próximo dos utentes ou das pessoas, dos cidadãos e, sobretudo, aí pelo país inteiro. No Alentejo isso acontece, mas também acontece na Beira, em Trás-os-Montes, onde as pessoas se sentem mais afastadas dos grandes centros urbanos e onde há mais médicos, mais enfermeiros, mais profissionais de saúde. Qual é que é o papel das autarquias nessas equipas? Ou qual é que devia ser? Vamos lá ver, vários pontos de entrada na discussão. Claro que todos nós assumimos que temos o Serviço Nacional de Saúde geral, universal e tendencialmente gratuito, não é? Mas esta universalidade é ajustada caso a caso, local, em função das características daquela população. Muitas vezes sabemos que não é só em função das características da população, é em função dos recursos existentes, que é de outra natureza. Portanto, essa universalidade é um princípio que devemos manter, mas temos vários casos, os nossos colegas aqui espanhóis ao lado tiveram um processo de, enfim, não quero usar o termo da descentralização ou desresponsabilização, ou enfim, outra provocação, mas e que tem exemplos de má prática, portanto, que não correu bem, objetivamente. Temos de olhar para isso e perceber que foi eventualmente um modelo menos interessante. Agora, em relação à participação, claro que as juntas de freguesia, quando falamos do poder local, bem sabemos que os municípios, as juntas de freguesia são entidades diferentes, mas é com esses parceiros, com essas entidades, que cada vez mais temos que relacionar. A proposta, quando falamos aqui de equipas multissetoriais, porque vêm profissionais de diferentes setores, e pode ser da junta de freguesia, pode ser do município, de um determinado departamento do município, em função da prioridade que estamos a abordar. No contexto da pandemia, a gestão de alguns centros de vacinação foi efetuada pela Proteção Civil. Portanto, é uma estrutura, tudo bem. Noutros contextos foi por departamentos de saúde e ação social que os municípios têm. Portanto, cada um dos municípios também tem a sua estrutura orgânica e que privilegia mais umas áreas do que outras. Portanto, claro que será o município, claro que será a junta de freguesia, mas sobretudo, e não temos aqui os colegas da educação, ou do urbanismo, ou da segurança social, ou de IPSS, porque é nessa lógica de interação com os vários parceiros que encontraremos os recursos existentes. Nós estamos muitas vezes focados, e permitam-me, estamos muitas vezes focados numa terminologia de que os recursos são escassos. Esse é um princípio económico e de vida em sociedade. Os recursos, genericamente, em tese, são sempre escassos. E porquê que são escassos? Porque as necessidades são crescentes. Mas um desafio que temos importante é identificar que recursos temos. E muitas vezes não sabemos quem é o nosso parceiro e não sabemos que recursos estão disponíveis. Portanto, esta existência de equipas multissetoriais permite também a identificação de um conjunto de recursos, identificados os recursos, potenciamos e podemos utilizar. Mas quando falamos na questão dos municípios, é pela temática que temos aqui, mas não excluímos outros parceiros que temos, e no contexto do Acesso à Almada Seixal temos procurado fazer esse trabalho. É também muito interessante quando os vários parceiros são chamados a participar na procura de soluções. Porque também de uma natureza é dizermos que aquilo não funciona, aqueles dali não funcionam, ok, então vamos lá todos trabalhar sobre o assunto. E aí corresponsabilizamos todas as entidades e os parceiros com diferentes níveis de intervenção, claro.
Eu gostava de ouvir a opinião da Associação Nacional de Municípios, agora não é do Presidente da Câmara de Mourão, sobre enfim, estas equipas e isto que tivemos agora aqui a debater. Eu também concordo com aquilo que aqui foi apresentado e permita-me que ainda assim fuja à minha capa de Presidente de Câmara antes de tentar responder. Esta interlocução é fundamental e dou-vos o exemplo do município pequeno como o meu, e perdoem-me a repetição, em que, apesar de não haver esta resposta, por exemplo, a nível nutricional, nós decidimos avançar com prestações de serviço com equipas que o fazem. Como é um município em que, a nível económico, não há espaço para os privados colocarem as suas atividades, tivemos que fazer um ginásio municipal, tivemos que desenvolver a questão dos séniores ativos e, portanto, o município tem tido um papel muito importante na questão da promoção do bem-estar e da saúde. E julgo que outros seguirão o mesmo caminho. Claro que num município pequeno como este é notoriamente sentido no dia seguinte. Inclusive, dou-vos o exemplo também de, apesar de os cheques de dentista também serem atribuídos às crianças, o único prestador de serviços mais próximo é em Reguengos. E nós, para tentarmos sanar essa lacuna, fizemos um protocolo com uma clínica dentária local para que as crianças do primeiro ciclo possam ter acesso a rastreios, assumindo a autarquia também esse custo, sem haver qualquer tipo de ressarcimento por parte da administração central. E ainda outra nota, fruto desta interligação, que eu acho que é muito importante, apesar de ainda não estar, nós preparámos com a transferência de competências, o organigrama da autarquia foi alterado, confesso que ainda não reconverti funcionários internos para a assunção destas novas funções, porque isso também acarreta contratação de despesa e também perfis corretos, que no interior nem sempre é fácil de garantir. Mas outro exemplo, tendo em conta a fragilidade da prestação dos cuidados médicos, foi agora, no dia 6 de dezembro, iremos assinar um protocolo com a ARS, com o Sistema Nacional de Saúde, para a implementação no Alentejo, para já, Alentejo Central, é teste piloto, que são os balcões CNS. Vamos tentar que nas freguesias rurais possamos colmatar a falha do centro de saúde com recurso, através das consultas, das teleconsultas e a prescrição de receitas via este sistema integrado. É óbvio que nada disto substitui, per si, a prestação de cuidados médicos por uma pessoa. Nós sabemos que, se calhar numa consulta, 70% da importância daquela consulta reside até no acompanhamento psicológico que o próprio médico de família fez e não na doença em si. Mas é difícil convencer médicos a vir para estes sítios do interior, ainda que municípios como o nosso potenciem isso, por exemplo, com a oferta de uma cama. A minha cabeça agora de repente avançou. Sim. E eu lembrei-me de qualquer coisa que aconteceu nos últimos tempos também importante e que, se calhar, conjugando com esta transferência de competências, poderá dar-vos mais capacidades, dar-vos a vocês autarcas, desculpem. Nós temos um Estatuto Nacional de Saúde que, por exemplo, dá autonomia aos ACES, aos ACES, aos hospitais, enfim. E quando falamos em autonomia, falamos na autonomia da contratação, falamos na autonomia, alguma autonomia financeira, mas isto também vos pode ajudar, porque vocês podem negociar com os ACES, por exemplo, a contratação ou pedir mais profissionais de saúde, ou não? Isto é um caminho novo. Para qualquer um de nós é um caminho novo. Eu julgo que numa perspectiva de cooperação e dependendo dos interlocutores de cada região, eu acho que pode haver ganhos de causa. Acho que nunca houve, e falo por mim, recente no cargo, nunca houve propriamente um cuidado em ver esta, digamos, trilogia em que todos nós nos sentávamos à mesa a reunir, a ter as comissões de acompanhamento e a perceber o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal. Trabalhávamos de forma muito isolada. E isto vai criar uma pressão para que trabalhemos de forma articulada. E é certo que, apesar de eu ter assinado o auto de transferências em julho, como havia referido, tenho quase a certeza que daqui a um ano as minhas necessidades serão outras e a plataforma de negociações será crescente, como disse, e também é possível que haja uma maior dotação de recursos para fazer face à escassez de respostas que tenho. Em relação àquilo que me perguntou em primeiro lugar, a ANP não tem nesse patamar uma perspectiva direta, a perspectiva tem sido a de capacitar financeiramente. Mas recebe a perspectiva dos vossos associados, não é? Sim, recebemos. Por exemplo, dou-lhe nota que, por exemplo, do diploma da educação, uma questão que foi levantada agora e que não estava contemplada é a transferência de um informático também
para as autarquias, porque não temos capacidade de resposta para a resolução de pequenos problemas. Quem sabe se na saúde também não haverá avanços neste caso, ok? Portanto, para já é tudo quanto qualquer tenho que dia responder. terão as competências também, ainda há bocado me dizia, a partir de janeiro, não é? As do apoio social, para o qual ainda não houve acordo, Sim. mas se calhar juntando, que seria provavelmente muito bom juntar esta transferência de competências em termos de apoio social, competências de saúde, também são mostrará mais indissociáveis, são indissociáveis. Esperemos, aliás, esta lógica anda de mão a mão e é isso que também torna isto tão interessante numa perspectiva. Agora estamos a falar aqui um bocadinho, eu sei, no imediatismo atual da nossa perspectiva enquanto gestores da coisa pública, mas há, como bem falou, também perspectiva de longo prazo do que é que isto irá trazer às populações e ao seu desenvolvimento sustentável enquanto comunidade. Doutor Carlos. Eu queria começar por dizer que esta questão da negociação depende, obviamente, dos recursos. Claro. Porque uma coisa é o ACES chegar à Câmara e dizer eu preciso de mais 5 assistentes operacionais. Ou o contrário. Ou a Câmara dizer assim ao ACES, olha, eu estava aqui a precisar, o que eu precisava mesmo é que aquele centro de saúde tivesse ali mais um médico ou mais um enfermeiro, que tenha ali uma salinha já pronta, uma sala, computador, tudo para ter mais um profissional de saúde. Só que o ACES não tem... E o ACES tem, ou vai passar a ter autonomia. Não tem essa autonomia, sobretudo não tem esses recursos. Mas era esta questão que queria colocar bem. Há pouco foi colocada uma questão que me parece importante, que eu não queria tratar dessa forma, mas que, enfim, devo colocar, que é o problema do foco do cidadão relativamente a esta questão. E o foco vai-se deslocar. E vai-se deslocar para a autarquia local, porque é quem está mais próxima, e vai-se deslocar para as unidades de saúde que estão mais próximas. E esse é um problema, porque em muitos casos, apesar desse foco ficar sobre nós não temos os recursos, ou capacidade, ou autonomia para lhes dar resposta suficiente. E, portanto, esse é um dado que tem que ser trabalhado. Mas eu queria voltar aqui um pouco mais atrás, por causa daquelas equipas multidisciplinares. A experiência que tivemos no Alentejo Central, Distrito de Évora, durante a pandemia, foi exatamente que juntámos à Comissão Distrital de Proteção Civil todas as entidades que havia necessidade. A saúde, a área social, a proteção civil, enfim, um conjunto, as forças de segurança, o exército. E foi nesse âmbito que foram traçadas as orientações gerais e tomadas as decisões sobre os recursos que deveríamos dirigir. E, não havendo recursos, porque eles não vinham do Estado Central, fomos nós que tivemos que encontrar as soluções para responder. Esperávamos depois que fôssemos ressarcidos, de facto, e isso não vai, infelizmente, acontecer. O que significa que, em termos, ou pelo menos é o que se diz, já nos chegou essa informação, mas isto tem uma consequência, que é importante que os cidadãos percebam, é que foram desviados recursos de outras competências que o município tem para poder responder a esta questão. É a tal questão das prioridades. E, portanto, houve outras competências que foram penalizadas por essa situação e não houve respostas suficientes a esse nível. Portanto, eu julgo que é importante esta questão e, portanto, a questão destas equipas são fundamentais e integradas. Exatamente como o meu colega dizia, não podemos ter apenas, não é apenas a saúde, não é apenas o social, são equipas que têm que ser integradas. E esse é um dos problemas que Portugal tem tido, que é não ter a integração. As entidades têm muita dificuldade em falar umas com as outras e trabalhar uns com os outros e precisamos, de facto, ter equipas integradas que deem estas respostas. E as experiências que temos a este nível são experiências positivas. Para terminar, então, dizer que precisamos, eu defendo esta ideia, nós precisamos de aplicar o chamado princípio da subsidiariedade, ou seja, em que cada das competências ficam ao nível onde são mais eficazes, nível nacional, nível regional, nível local. Tem que haver uma articulação entre estes níveis e tem que haver os recursos, ou pelo menos tem que se definir os recursos. Porque podem-me dizer, por exemplo, na educação, dizem-me, em cada escola não posso ultrapassar os assistentes operacionais. Eu sei isso. Sei que faltam assistentes operacionais. Sei que têm problemas gravíssimos os assistentes operacionais. Bem, na saúde tem que ter essa informação. Porque, por exemplo, em Évora, o ACES, quando nos disseram que nos iam transferir assistentes operacionais, disseram-nos 5 assistentes operacionais foram contratados ao abrigo da legislação Covid. E, portanto, daqui a 2 meses, 3 meses, desaparecem. E o ACES disse-me, não, eu sei esses 5 assistentes operacionais, fecha a porta. E, portanto, tem que haver aqui soluções para este tipo de questões. Finalmente, teve sido feito um caminho positivo na negociação entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo relativamente a esta matéria. Estamos ainda longe de ter a situação ótima e eu acho que o princípio aqui tem que ser, como já foi dito, irmos adequando à medida das necessidades, mas sempre tendo em conta que
esta adequação pode poder significar que há competências que se mantêm ou que são alteradas, porque, obviamente, isto é fundamental. Mas quem deve gerir é quem está mais próximo e conhece os problemas. Ou seja, se há um diretor de um agrupamento de escolas, se há um diretor da ACES, não tem que ser a Câmara, digamos, a gerir determinadas questões. Deve ser, digamos, esse diretor a fazê-lo. Portanto, a descentralização, se quisermos falar de descentralização, tem que ser este nível. O diretor tem que ter os meios para poder fazer o contrato do toner da impressora, da compra da impressora, disto tudo. Não pode, obviamente, telefonar para a Câmara ou não sei para onde, dizer, olha, desculpe lá, mas agora veja lá se me arranjam um toner, e depois abrimos um processo de contratação pública que demora não sei quantos meses para, digamos... Mas, doutor, eu sou muito chato e muito insistente. Força. E eu ainda ontem, até para preparar este debate, estive a ler o decreto-lei da Direção Executiva e está lá escrito, preto no branco, os ACES, os agrupamentos de centros de saúde, passam a ter autonomia para propor contratação, seja lá o que isto quer dizer, não é? E para compra de bens e serviços. Ou seja, vocês podem dizer aqui aos ACES, podem ou não, isto é a questão que eu coloco, e provavelmente é a questão que hoje em dia nós mais queremos saber, é que poder é que vocês vão ter nesta descentralização e na prestação dos cuidados que são dados às populações. Vocês podem dizer aqui ao aço, olha, eu de facto preciso de um toner, olha, eu de facto preciso de uma máquina de escrever. Um computador. Vou dar o exemplo do que fizemos com as escolas, que é algo que pode ser feito com os ACES, que é o seguinte, transferiram-nos as competências dos agrupamentos de escola e nós voltámos a entregar-lhes essas competências. Delegámos, digo assim, então vou eu que vou gerir a água, a eletricidade, não. Portanto, transferimos essas delegações de competências. Isto deve ser. Agora, tem que haver recursos para fazer isto, primeiro, e capacidade do ponto de vista da contratação pública para podermos ser, obviamente, eficazes nesta matéria. Isto não resolve o problema que temos que ter de estruturação do Estado com os vários níveis, que fique claro relativamente, digamos, a esta matéria, nomeadamente um problema que neste momento está, aliás, em discussão, que é o nível regional, que é fundamental definir. Estão a ser dados passos nesse sentido, mas isto é fundamental, porque temos que ter, de facto, um nível que tem que ter competências e recursos conhecidos de toda a gente para podermos atuar. Ora, nós estamos prestes do fim, temos mais uns 7, 8 minutos, quando me informam dali, e eu gostava muito de passar este debate também para vocês aí na assistência. Eu não sei se alguém quererá fazer algo... já está ali. Já agora. O que eu ia dizer, se alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário, mais outra pessoa, mas está ali um senhor à sua frente. Agradeço só, se for possível, que se apresente. Claro. O meu nome é Diogo Silva, sou médico de saúde pública e, portanto, este é um tópico que tem sido debatido já há algum tempo para percebermos qual é o impacto que isto também vai ter na saúde pública a nível local. E, portanto, para quem não sabe, normalmente é a saúde pública responsável pelo Plano Local de Saúde, que deve dar uma perspectiva mais estratégica para a saúde a nível local. Portanto, obviamente, em colaboração com todos os parceiros. E neste momento nós temos o Plano Local de Saúde, temos o Plano Municipal de Saúde e temos muitos outros planos, tal como foi dito logo na primeira apresentação, logo o primeiro desafio. E se, por um lado, nós percebemos claramente a vantagem deste processo para resolver os problemas operacionais do dia-a-dia, de não faltar papel, não faltar tonas, não faltar luz, não termos que ter sempre táxis porque não há sequer carros, todos os problemas que algumas pessoas nem sabem que existem, a minha pergunta é um bocadinho mais de médio e longo prazo. Qual é realmente a visão e o que é que nós vamos conseguir melhorar em termos mais estratégicos com esta descentralização? Vamos ter um ACES e uma Câmara a competir ou a colaborar? Se tivermos determinadas intervenções, quem realmente fica responsável por ela? Imaginemos que num plano local de saúde, isto é transversal a todos no país, temos sempre excesso de peso e obesidade como um dos principais problemas e, segundo, perturbações depressivas e a ansiedade. Imaginemos que nós temos que contratar psicólogos ou nutricionistas. É o ACES, os ACES não podem fazer isto, só as RS, porque os ACES nem existem fiscalmente. Portanto, esta questão da autonomia ou vai ser mudada alguma coisa ou ela na prática não existe. Portanto, são os ACES que vão fazer isso ou vão ser as câmaras municipais. Se quisermos fazer alguma intervenção na comunidade, por exemplo, em universidades séniores, vai ser o ACES ou vão ser as câmaras municipais? Ou seja, na prática, o que é que vai mudar com estas intervenções? Ou estamos a falar só mesmo de alterações operacionais? Pronto, tem a sua vantagem, mas se calhar não justificam todo este trabalho. Muito obrigada. Eu julgo que aqui a sua pergunta será para todas as pessoas que estão na mesa a responder. Peço-vos que... Pode começar, doutor, mas que seja o mais sucinto e rápido possível para ver se temos todos tempo. Eu julgo que é uma pergunta pertinente pelo seguinte. Devia ter havido previamente uma discussão sobre esta matéria para definir o que é que vai ser feito.
O problema é que a discussão não foi por aí, a discussão foi por transferir os recursos para diminuir, digamos, a despesa do Estado Central. Fundamentalmente foi isso. Aliás, separou-se a discussão das competências da discussão dos recursos. E depois, quando se procurou juntar as duas coisas, obviamente deu problema. Portanto, tem que haver uma discussão prévia, como eu disse, ao nível do princípio da subsidiariedade, para perceber o que é que cada nível faz e o que é que deve ser feito. Mas isso não está definido. Enfim, o que foi transferido é o que são as competências atuais, não está definido o resto. Portanto, é necessário definir isso e, na minha opinião, isso é absolutamente fundamental. Essa discussão deve ser aberta com a participação muito larga de todos os intervenientes nesta matéria. Não vou adiantar muito mais, a questão é pertinente, como talvez tenhas percebido, neste caso o município e certamente outros adiantam-se e não é esta articulação e avançam em linha reta para tentar solucionar os problemas. Não houve esta questão, esta solução de fundo. Nós, no nosso caso, delegámos as competências da gestão operacional, apesar do pacote financeiro ser para nós na diretora do ACES, fizemos isso, tínhamos essa prerrogativa e decidimos fazê-lo, tal como fizemos um contrato interadministrativo com as escolas. Portanto, vendo bem as coisas, isto até acaba por não mudar assim tanto quanto isso. Nós simplesmente recebemos o dinheiro e transferimos o dinheiro. É um bocadinho esta a questão. Mas nós queremos ir um bocadinho mais além. E por falar nisso, também outra coisa que não foi esclarecida, e peço perdão de trazer este assunto, foi com a construção de novos equipamentos de saúde, que no caso de Mourão, e julgo também de Évora, nós fomos contemplados através do PRR com uma linha de 140 mil euros a fundo perdido. A verdade é que, como beneficiários finais, somos nós a propor a candidatura e agora com o aumento extraordinário de custos fruto da inflação e da guerra, da pandemia, nós temos... Eu pedi um orçamento de um contentor, de uma unidade móvel, eu tenho 140 mil euros e o contentor custa 240 mil euros. Quem é que vai assumir este valor de diferença quando isto era uma competência do Estado? Deixa esta questão. Bom, naturalmente que a questão da saúde pública, e felicitar o colega por trabalhar numa área muito nobre, e até o conceito, nós quando falamos com a associação comum, a saúde pública, ele pensa, mas é o público e o privado. Não tem nada a ver com isso, não é? Enfim, é a promoção da saúde pública e bem, mas sobre isso já vou à pergunta que colocou, mas só duas notas. Nós lemos o diploma, mas não está escrito em lado nenhum que os ACES vão ter autonomia administrativa ou financeira, até porque chamam os ACES de institutos públicos especiais, que é um enquadramento jurídico que não existe, portanto falta escrever sobre isso, dizer o que é isto, um instituto público especial. Portanto, mas se ele for um instituto público, eu não posso contratar ninguém, ponto, nem abrir um concurso, portanto isso é claro. Bem, em relação, portanto, a contratação de profissionais de saúde fica potencialmente limitada, ou, sim, mas propor já posso propor hoje. Tendo vaga no mapa pessoal, eu posso propor. E ela aceita ou não? Mas essa discussão, e em torno da questão que o colega colocou da saúde pública, é que internamente da saúde também não sei se fizemos essa discussão. Por exemplo, faz sentido que a unidade de saúde pública esteja no ACES? Faz sentido que a unidade de saúde pública, ou existe o departamento de saúde pública nas ARS e existe uma unidade de saúde pública por cada ACES? Mas porquê que há uma unidade de saúde pública no ACES Almada Seixal e só há uma unidade de saúde pública Cascais? É por ACES ou é por território? É por município? Qual é a métrica? Portanto, essa é uma questão que eventualmente nós não fizemos internamente. Mas outra discussão que eu penso que ainda não fizemos, e eu digo ainda não fizemos, espero que possamos fazer, é como é que nos organizamos internamente. Na ARS Lisboa e Valdotejo, mantêm-se os 15 ACs existentes? Ou alguns vão se separar? Ou alguns se vão fundir? Essa discussão não foi feita. E, portanto, isto naturalmente para os autarcas pode ter algumas implicações. Imagino que o Almada Seixal se separa e passa a ser um ACES Almada e um ACES Seixal. Pronto, isto para o autarca será importante saber se isto acontece ou não. Mas imagine-se que, em vez de ser esta a solução, passa a haver um ACES Príncipe. Estou a ler para o Dr. Miguel Lemos, estás a ver o desafio, Miguel, não é? Portanto, imagine que é o ACES Príncipe de Setúbal, que junta 3 ACES e passa a haver um. Portanto, nós estamos também a assistir à necessidade, como assistimos à necessidade, quando foram extintas as sub-regiões, a necessidade era de descentralizar a decisão e o poder de decisão. Mas isso, meritíssimos, acho que não aconteceu. Estou a olhar aqui para o júri, desculpem a expressão, com o devido respeito, e que conhecem muito mais a história do SNS do que eu, isso não aconteceu. As sub-regiões extinguiram-se e não houve uma descentralização, houve uma concentração. Então, e agora, se as ARS ficam nas CCDRs, o que é que vai acontecer? Vai haver, de facto, uma descentralização ou vai haver uma concentração de poderes? A história diz-nos que tende a ser concentrada. Concentração. Não é? Pode, mas tem que ser mesmo muito rápido. É só dizer isto, exatamente, e termino desta maneira. É que a minha perspectiva é esta, é que o que está a acontecer é um processo de concentração. Ou seja, o que estamos a descentralizar são questões, enfim, menores, digamos assim. Mas é um processo que está a acontecer um pouco do lado. Tem a ver com, ou seja, na área da autarquia estamos a falar deste processo de transferência de competências.
Mas realmente, onde passa o dinheiro, onde está o dinheiro, está a ser centralizado. As redes de águas, as redes de saneamentos, os lixos, milhões e milhões esses estão a ser centralizados. Portanto, nós temos que olhar este processo deste ponto de vista, porque, de facto, há transferência de competências em áreas que são menores e por isso é que, repito, devia haver uma discussão muito alargada sobre esta matéria para se definir, se é que se tem esse interesse, o que é que cada nível deve fazer como e o que é, de facto, a descentralização. Obrigado. Professora Ana Escoval, a última pergunta. A outra louça. Eu sabia que me ia divertir. Não sabia que me divertia tanto, mas enfim. Este é um assunto extremamente importante e exigente. A exigência tem que ser de todos nós. Nós temos que exigir discutir estas questões, porque é muito importante saber o que é que vamos fazer amanhã e, sobretudo, saber dar resposta às pessoas. Mas eu venho provocar-vos. Existiu na legislação em 1998, 99, a criação de sistemas locais de saúde. Volta a estar na legislação sistemas locais de saúde. O que é que vocês pensam disso? Doutor Alexandre, quer começar? Do LS, SLS. Então faço umas gotas e agora respondo. Naturalmente que me parece ser um caminho, como disse há pouco antes da sessão, quase um caminho sem retorno. Portanto, nós hoje todos sentimos no contexto da saúde que as pessoas que chegam ao setor da saúde com um conjunto de problemas, as causas destes problemas não estão no nosso domínio de intervenção. Grande parte delas são os determinantes em saúde, como o Dr. Escola nos explicou e nos ensinou tantas vezes. Portanto, ou trabalhamos com os contextos, os domínios, os atores, as entidades que podem interferir nessas variáveis para que haja maior qualidade de vida, maior esperança de vida, ou vamos estar sempre, desculpem a expressão, a apagar fogos e nada contra quem apaga fogos. Mas deixa-me lá pegar na expressão e provocar. Mas qual é a avaliação que o país faz das unidades locais de saúde? Eu sei que não são sistemas locais de saúde. Qual é a avaliação que o país faz? Eu, num determinado contexto, sei que está a ser gravado, mas enfim, também está mais ou menos escrito. Eu, num determinado contexto, disse que as ULS foram uma OPA que os hospitais fizeram aos centros de saúde. Porque, do ponto de vista de integração de cuidados, nós temos experiências muito maiores, muito mais consistentes entre hospitais e ACES do que dentro das ULS. Agora, claro, do ponto de vista de aprovisionamento, gestão de recursos humanos, financeiros, tudo isso integra de sexta para segunda. Mas não sei se é essa a visão. Eu sei que os ULS não são sistemas locais de saúde. Eu tenho uma opinião concreta sobre sistemas locais de saúde e eu concordo em absoluto. Mas temos, não são ULS, são SLS, sistemas locais de saúde, onde integra naturalmente um conjunto de parceiros que não estão nas ULS. Claro. Mas importa também definir quais serão as competências desses sistemas locais de saúde. Porque, mais uma vez, visão global e ação local, o pensamento do país versus das localidades, porque vamos criar, eventualmente, contextos organizacionais com capacidade de intervenção nos territórios e sem capacidade de intervenção noutros territórios. E como é que garantimos outra vez a universalidade que tanto aqui referiram? Portanto, eu concordo em absoluto com o contexto de 98 dos sistemas locais de saúde que não os conseguimos aplicar ou implementar, mas está na hora de, eventualmente, trazer outra vez à discussão esse princípio. E permita-me só a última nota, mais uma vez, com atenção aos tempos. Na saúde, como sabemos, desde o momento em que identificamos um problema, pensamos soluções, implementamos, temos resultados, passam muitos tempos. E passam muitos intervenientes, e passam muitos agentes, pessoas, com os vários... E esse tempo é necessário manter. Caso contrário, teremos, o que também muito conhecemos, a descontinuidade de políticas, que é chega um novo líder, e não estou a falar só no Ministério da Saúde, chega um novo líder e implementa uma série de medidas ao contrário do que aconteceu no passado recente. Portanto, sistemas locais de saúde, sim, universalidade e continuidade de políticas. Dr. Carlos Pinto. Eu concordo perfeitamente com o que acabou de dizer, é isso que parece que é o caminho. Eu julgo que Portugal tem um problema de pensamento estratégico, nós temos que ter um pensamento estratégico, definir o que é que queremos para Portugal a 10 anos, a 20 anos. Isso implica exatamente definir um conjunto, não apenas nesta área, estamos a falar de um conjunto de outras áreas, mas nesta área, no concreto, precisamos exatamente definir isto. Por isso é que eu disse que deveria ter sido feita uma discussão prévia que chegasse a conclusões, para dizer o que é que fica em cada uma das áreas. Eu julgo que, sobretudo, nos desafios com que estamos confrontados de envelhecimento da população, que vai continuar. O envelhecimento da população não é uma coisa que se consiga resolver no curto prazo. E, portanto, vamos ter pessoas mais velhas, a viver mais tempo e mais isoladas. E essa situação vai ser ainda mais grave nas zonas do interior.
E, portanto, precisamos dar respostas a isso. Ora, isso não se dá resposta apenas na área social, na área da saúde, dá-se exatamente com respostas integradas que precisam dar, olhar o todo, o contexto em que isso está a ser tratado. E, portanto, eu julgo que é por aí que devemos ir, mais uma vez, não dizendo que são os municípios que têm que tratar de tudo, porque não temos meios para tratar de tudo, nem sequer capacidade para o fazer, tem que ser com os vários níveis articulados a dar uma resposta. Eu acho que o meu caminho ficou mais fácil depois destas duas intervenções antes de mim. A única coisa que eu queria salientar é que eu julgo que vocês todos sabem que o país é profundamente assimétrico e o tema mais sensível da negociação destes diplomas setoriais tem sido, sem dúvida, a meu ver, a ação social, mas que também está integrada com a questão da saúde. O Alentejo, dentro do Alentejo, é ele profundamente desigual. E, portanto, temos também a olhar para cada local com a sua devida especificidade e dar-lhes as soluções integradas que aqui bem falaram. Agora, isto é preciso haver diálogo. Os ciclos eleitorais são curtos, muitas vezes focamos naquilo que são os melhores resultados para granjear a simpatia das pessoas, deixamos, de facto, o pensamento estratégico de médio e longo prazo de lado e a mudança de governos, a mudança de líderes também causa algumas entropias. Mas a verdade é que isto, e eu sou jovem, parece que tem sido crónico no nosso país e por isso é que andamos a falar há tanto tempo das mesmas coisas sem vermos resultados práticos. Agora, da parte dos municípios, julgo que estamos cá para colaborar, para dar o melhor, mas também precisamos de um impulso e de saber que por trás de nós estão os recursos necessários para darmos a melhor vida à nossa população. Ok, então estamos terminados. Infelizmente eu gostaria aqui mais um bocadinho a discutir convosco. Muito obrigado aos três, obrigado à PDH. Obrigada também à professora Ana Escoval por me ter convidado e obrigada por terem estado presentes.